A nossa conversa hoje é com Deco Dal Ponte, um pater familias da região ali de Blumenau, no Vale do Itajaí, que literalmente vive da música. Ele, a mulher, dois filhos ainda menores e também o terceiro, já encaminhado para a arte. Ô Deco, para conversar a nossa conversa, eu te pergunto, eu te faço uma provocação no seguinte sentido: como é acordar no batente todo dia, Deco? Olá, amigos da NCM, olá, Peron, que alegria estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar contando a nossa história musical para vocês, já com mais de 40 anos através de mim, como você colocou, agora com a minha esposa, já há 16 anos, os nossos filhos, o Abel com 15, a Isabela 13 e o pequeno Luca com 4 anos. Então, para nós, é difícil falar porque é o nosso normal, né? A gente dorme, acorda sempre com a música, ensaiando, tirando músicas novas, praticando. E os filhos foram se criando nesse ambiente musical, familiar e musical, né? E a gente sempre fez questão de incentivá-los, dentro da vontade deles, claro. Então, nós respiramos a música aqui em casa por amor e também por necessidade, né? Porque a gente acabou sempre fazendo disso a nossa profissão, Perão. Vamos começar a contar um pouco ali das tuas origens italianas. Você, naturalmente, é descendente de imigrante italiano. Conta da onde eles vieram, como é que foi a tua história familiar aí. Exato, Peron. É uma história muito legal, como a de todos, né? A imigração sempre é muito importante e interessante. Eu sou nascido em Concórdia, no meio oeste catarinense, uma imigração vêneta, vinda de Bento Gonçalves. O meu trisnono veio da Itália para Bento Gonçalves, e de Bento Gonçalves, a família Dal Ponte, do meu trisnono, foi se espalhando por aquela região de Veranópolis, Nova Prata, Carazinho, e foi vindo para Santa Catarina. Então, na época, o governo já distribuía e convidava os agricultores a receber terras para povoar, colonizar e manter o Estado brasileiro. E assim foi com o meu bisnono, né, o Benvenuto Dal Ponte, que veio, então, para o estado de Santa Catarina, que na época, se eu não me engano, ainda era Paraná, ali divisa com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e colonizaram, então, essa região entre Joaçaba e Concórdia, que hoje pertence a Alto Bela Vista, um pequeno município que faz divisa com o Rio Grande do Sul, as margens ali do Rio do Peixe, Pelotas e Rio Uruguai. Então, eu nasci bem no finalzinho do Rio do Peixe, no final do Rio Pelotas, onde nasce o Rio Uruguai, que é entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o meu nono, Alderico da Ponte, se estabeleceu ali com terras, colonizando, agricultores, né? Minha mãe nasceu ali, meu pai é brasileiro, né? Filho de imigrantes portugueses, é Oliveira, mas eu, através da música, acabei sempre enveredando mais para esse caminho italiano, como eu já citei antes, com 40 anos aí de música, eu fui descobrindo, através das raízes italianas, um reconhecimento, né, uma identidade maior com a música cantando em italiano, através da língua italiana, do dialeto, né? E estou em Blumenau hoje há mais de 30 anos, mais ou menos. E aqui em Blumenau eu fui me profissionalizando através de idiomas, através do canto, né, aula de canto, que sempre foi muito atrelada à língua italiana, né? Todo mundo sabe que o berço, né, do canto sempre teve muita origem com o nosso lindo idioma italiano, que é muito sonoro. E eu me descobri muito, né, através disso, e sempre notei que o público sempre gostou mais de me ouvir cantar em italiano, chamava mais a atenção. Então eu fui me descobrindo aí e saí em 93 lá do meio oeste, vim para Blumenau, e em 96 já eu ingressei na famosa banda que tinha na cidade de Rodeio, aqui perto de Blumenau, o Giro in Itália. O Peron, a Insieme, a história italiana da nossa região conhece o Giro in Itália, né? Foi uma das Sim. primeiras bandas profissionais de música italiana. Delas surgiram muitas outras, como eu, Deco Dal Ponte, surgi musicalmente, profissionalmente, falando da música italiana através do Giro in Itália, né, do Jaime Fiamoncini e várias outras pessoas que sempre fomentaram, né, essa cultura italiana através da música. E aí eu fui ganhando campo, o Brasil afora, através das festas italianas. E depois, em 2002, eu fui para a Alemanha,
fiquei na Alemanha por um período, também tive uma pequena passagem pela Itália, e fui ainda mais buscar as minhas origens, e você vai se tornando cada vez mais curioso, né? Tua alma vai te puxando para descobrir aí os seus antepassados italianos, e isso é uma história muito legal que eu posso ir contando para vocês aí nos próximos capítulos. Ô Deco, você, só para deixar claro essa fase, o teu avô, teus antepassados vieram exatamente de que região da Itália? Você disse Legal. Vêneto, né? Através dessa busca, Peron, há uns 10 anos a gente foi buscar isso, né? Todo mundo sabe que muitas famílias italianas, ao longo desse percurso, foram perdendo documentos ou se distanciando muito por não haver a tecnologia da informação. Muitos nem se falaram nunca mais, não souberam mais notícias. Mas eu fui atrás dessa história do meu antepassado, Giuseppe Giovanni Dal Ponte, que veio de Belluno, na Itália, no norte da Itália. Ele veio em 1978, ele nasceu em 48 e veio em 78, 75, 78, ele veio para o Brasil, pelo Rio de Janeiro, e foi para Bento Gonçalves, né? Porto Alegre, Bento Gonçalves. Depois, então, foi se difundindo a história, teve vários filhos, já veio com um filho da Itália, né? O Santo da Ponte. Inclusive, lá em Bento Gonçalves, tem uma rota turística chamada Caminhos de Pedra, e tem uma casa de pedra lá chamada Casa Dal Ponte. Essa Casa Dal Ponte foi construída por o meu tio trisnono, que se chamava Santo Dal Ponte. Então, é um pedacinho da história, e a gente foi atrás. Já estive lá em Belluno, onde ele nasceu, na Comune, e temos muitos amigos lá, e essa história foi se difundindo, e é sempre emocionante você descobrir a coragem, né, desses antepassados, o desprendimento, para a gente estar aqui hoje. Então, a gente tem muita gratidão dessa imigração italiana que nos trouxe até aqui hoje. Você falou no Giro in Italia aí. Lembro muito bem da fase do Giro in Italia, né? Foi uma banda que deixou saudades aí, né? Você já na época era solteiro quando entrou na banda, né? A sua esposa também fazia parte da banda? Como é que foi esse encontro? Não, na época que eu entrei no Giro in Italia, em 96, isso já são aí bons 20, 30 anos quase, né? Na época eu era solteiro, sim. Tive uma esposa antes da minha atual esposa, tive uma filha, que é a Luísa, hoje tem 27 anos, só para ter ideia quanto tempo faz isso, né? Mas a minha esposa, Priscila, que é mãe dos meus 3 filhos que cantam hoje na família Dal Ponte, é a Priscila. Nós estamos juntos há quase 17 anos. Então, na época, ainda não conhecia a Priscila. Ela também é italiana. A Priscila é descendente de portugueses e espanhóis. Não tem, tem uma descendência italiana por parte de uma das avós, mas ainda não começamos exatamente a erguer essa documentação. A gente está providenciando isso, já se descobriu que ela tem uma nona, né, que provavelmente é lombarda ou vêneta, mas ainda não chegamos aí em toda a documentação. Mas, de qualquer forma, ela assumiu a cultura italiana, porque o teu repertório, basicamente, quer dizer, inicialmente, e ele ainda é preponderantemente italiano. E ela manda bem no italiano, não? Isso. Quando eu conheci a Priscila, ela sempre gostou de cantar, mas não era profissional da música. Então, ela era, digamos assim, um material bruto, né? Uma pedra bruta a ser polida, e foi mais fácil, foi bacana, porque ela pôde absorver de pronto o repertório italiano que eu já trazia de muitos anos, né? E a gente foi desenvolvendo junto. Então, ela canta super bem, fala já bem italiano, entende, né? Tem uma boa dicção, que é o que a gente se preocupa muito, inclusive passando para os filhos, né? Saber o que está cantando, saber pronunciar direito as palavras, entender os vários dialetos. Essa foi uma característica que a gente já trouxe do Giro in Italia, que se chama Giro pela Itália, justamente por trazer músicas não só da região oriunda dos nossos antepassados, mas de ponta a ponta da Itália, né? Do norte, do sul, do centro, enfim. Então, hoje, Deco Dal Ponte, ou Família Dal Ponte, é sinônimo de ouvir músicas
de toda a Itália, de toda a cultura, de muitos dialetos, dos mais possíveis, né? Isso nos deixa muito felizes e enriquece muito o nosso conhecimento. Então, nossos filhos, como a minha esposa, trazendo esse assunto que você me perguntou, eles também tentam conhecer como é o dialeto lá do sul, napoletano, cálabro, né? Calabrese, né? Então, se diferencia bastante, né? A musicalidade, a sonoridade, a tarantela é mais do sul, as valsas são mais do norte, o jeito de falar. Então, isso já acaba envolvendo a culinária, os aromas, os sabores. Essa coisa italiana, ela é muito, muito interligada e a música reproduz muito, né? Toda essa questão cultural italiana. Deco, como é que começou essa história? Você era, então, solteiro, como você disse, que estava se dedicando à música, gostava da música, trouxe já isso das raízes, lá do Rio Grande, onde tem, né, na velha fábrica de Todeschini, lá, das gaitas, sanfonas, gaitas, tem diversos nomes. Como é que foi essa história de você transformar a tua família numa empresa musical? Como é que começou isso? O pessoal topou fácil ou você que teve que fazer a cabeça deles? Como é que foi isso? Olha, Pedro, isso é muito engraçado e bonito até para mim, porque desde que eu me lembro de mim, como a gente fala, desde que eu me conheço por gente, o meu sonho sempre foi ser músico, foi ser música. Eu nem sabia o que era música, mas a música sempre povoou a minha alma, meus pensamentos, as minhas brincadeiras. Eu lembro, e quando eu vou para a minha terra passear, todos os meus amigos sempre falam que a minha conversa era sempre sobre conjunto, sobre música, sobre cantar. Eu sempre quis ir nos bailes quando os conjuntos chegavam para montar os instrumentos. Eu, muito, muito criança, estava ali. Comecei a cantar nas rádios, né? Meu pai faleceu muito jovem. Com 9 anos eu já perdi o meu pai e foi através dele que eu herdei a veia musical. Apesar dele não ser italiano, mas o violão, o cantar, a afinação. Eu cantava assim com meu pai em casa, né? Meu pai era um policial militar e ele me ensinou os primeiros passos musicais, mas com 9 anos ele partiu, né? E eu sempre continuei com isso, eu nunca tive outra profissão na vida que não fosse músico, cantar, tocar, viajar. Tudo que eu conquistei, o que eu conheci foi através da música, inclusive a minha família, os meus filhos, a minha esposa. Então, isso está muito atrelado, eu creio que Deus sempre foi muito generoso comigo, porque eu sempre pedi para Ele que através da música eu abrisse todos os caminhos, conhecesse as pessoas certas, né? E isso sempre foi acontecendo. É o caso da minha esposa, que é musicista, toca vários instrumentos, canta bem, tem uma voz linda, como eu já falei, conhece a cultura italiana e demais culturas, né? E os nossos filhos nasceram nesse berço, tanto da minha parte quanto da minha esposa. Eu posso dizer que a minha esposa ainda é mais erudita do que eu, né? Porque eu sou um músico, uma pessoa prática. Eu nasci cantando e tocando, fui ganhando a vida, fui desbravando, fui aprendendo na estrada. Mas minha esposa já traz mais essa parte teórica, erudita, didática, e ela ajuda muito nesse sentido com os filhos. A gente sempre deixou a nossa casa repleta de instrumentos pela casa, até porque é assim a nossa casa, né? Por ter banda, por ter músicos, então tudo esteve à disposição dos filhos para brincar. Então, tudo foi muito lúdico na vida deles, como tem que ser para uma criança, brincando de cantar, de tocar flauta, de mexer lá no teclado, de tocar bateria, violão, enfim, inúmeros instrumentos. E cantando sempre junto. E também, Peron, a gente sempre priorizou na nossa carreira, depois que a Pri engravidou pela primeira vez, que foi em 2006, 2007, de a gente ter um ônibus, né? Que seria a nossa casa, justamente para que os filhos nos acompanhassem, para não deixá-los em casa. Então, todo o pessoal que conhece a Deco Dal Ponte, a família Dal Ponte, sempre viu os nenenzinhos junto com a gente, ou a Pri grávida, né? Então, a gente brinca que muitas festas italianas, a gente chegava, o pessoal dizia, ué, tua mulher não está grávida esse ano? Porque foram várias gravidezes, né? 3 filhos, né? E eles sempre estiveram conosco no palco. Aqui na Festa Itália, em Blumenau, que acontece todo mês de julho, a Pri, em ambas as gravidezes do Abel e da Isabela, esteve no palco e em todas elas, até o final da gravidez, graças a Deus, cantou, tocou, participou.
Então, o Abel, por exemplo, com 17 dias, ele estava na festividade com a gente. A Pri cantava, ia lá, dava de mamar, voltava para o palco. Então, a gente acredita e sabe que ele já está absorvendo esse ambiente, né? Essa atmosfera musical, e dentro de casa também. E para nossa sorte, nossa graça, nossa gratidão, né, a Deus, o Abel, desde que nasceu, a gente sentia, sabia que ele era um músico nato. Ele toca múltiplos instrumentos, né, autodidata em vários, estuda vários outros, aprende com uma facilidade, né? Você pode presenciar aí em várias apresentações a desenvoltura dele em vários instrumentos. E isso nos facilita muito hoje desenvolver um trabalho muito profissional com a família Dal Ponte, com a música, pela desenvoltura do Abel, da Isabela, da Pri e até mesmo do Luca, né? Como eu falei, eu já sou um músico prático, calejado da estrada, fui aprendendo aí na estrada, isso também é muito bom. E a Pri trouxe essa parte mais técnica, mais erudita. Mas é claro que, mediante isso tudo, ainda tem os ensaios, né, Perão? Sim, eu imagino quando vocês não estão se apresentando, não ensaio. E agora as tuas crianças também têm a escola. Vão para a escola. Vocês administram isso ali. Mas eu queria saber o seguinte: você toca violão, toca diversos instrumentos, né? Aí, de repente, o teu filho também tá acordeon. Eu tive a oportunidade de ver uma apresentação recente, inclusive em Brusque, lá para o Comites, que teve lá e tal. Isso. Ele toca sopro, toca teclado, toca. Nem sei. Bateria, toca violão. Exato, a tua filha toca violino, etc. Tal. Descreve isso, como é que é a vida, você, professora é a tua esposa, então, dos filhos aí nesse caso? Eles tiveram um bom embasamento musical sempre com a gente, né? A gente sabe que hoje a musicalização é uma coisa já muito existente, que deveria existir muito mais em toda a rede pública de ensino, né? A musicalização para crianças a partir de 0 anos, isso dá muito resultado, que desenvolve eles, né? A prova é que os nossos filhos, além de toda compromisso com a agenda de eventos, shows que a gente faz pelo Brasil e até pelo mundo afora, eles vão muito bem na escola, passam de ano aí logo depois da metade, falam alguns idiomas, então a música é muito importante para ajudar aí nos neurônios, na capacitação da criança, isso é comprovado cientificamente. A minha esposa ajuda muito no embasamento musical, e a estrada também, eu gosto assim de colocá-los em desafios e para que eles provem assim do talento que eles têm por si só, né? Às vezes a gente se preocupa para que sejam super ensinados ou saber, mas às vezes o palco é a melhor forma de a pessoa aprender, sentir aquela energia, né? E eu acho que a gente conseguiu, assim, canalizar para que eles aprendessem a tocar através da energia que o próprio público emana, assim. Tem muitas situações que a gente acaba tocando músicas que nunca tocou junto e dá muito certo, então a gente também prioriza que a música, para nós, a nossa concepção, ela é uma junção, uma constelação de vários elementos. Claro, notas, tudo que se sabe da música, mas também a energia que o público emana, a nossa alma, o nosso sentimento, né? A fé, a gente é muito ligado a Deus, tem muito presente isso, e isso tudo nos ajuda bastante. Quer dizer, aquele friozinho na barriga que dá em todo artista antes de começar o espetáculo, quer dizer, pega a família inteira. Como é que é esse momento de vocês, de entrar no palco, de se apresentar? Já conseguem fazer isso com certa naturalidade ou toda vez é esse desafio? Olha, nós encaramos assim as apresentações sempre com muita seriedade, porque a gente vai prestar um serviço ou para uma família, ou para uma comunidade, ou para uma festa, ou para um evento. Então, esse friozinho na barriga é a responsabilidade de você entregar a música bem, né, para as pessoas que elas gostem, mas também a gente tenta usar isso ao nosso favor, né? Por exemplo, cantar um hino nacional, cantar um hino italiano, ou esses dias nós tocamos aí a missa em Florianópolis, que foi a pastoral nacional da família, e nós compusemos um hino para esse encontro de todo o Brasil, e também cantamos a missa, uma missa com uma infinidade de bispos e toda a Igreja Católica. Então, foi assim, um evento que marcou muito para a gente, por estar muito concentrado. Mas o legal do Abel e da Isabela, por serem ainda adolescentes, é que eles já têm isso, né?
saberem se concentrar, foco e ainda assim deixar a música surgir com naturalidade. Assim, né? Às vezes a gente está fazendo coisas que nem a gente tem a noção da grandeza do desafio que é principalmente para eles, né? Mas a gente procura sempre, assim, entre aspas, cobrar deles, mas também entender o momento que eles estão, a maturidade deles, e no fim quem aprende mais com eles somos nós mesmos, né? Mas é impressionante isso. Deco, e como é que é a vida de vocês? Quer dizer, nunca dá encrenca? Nunca dá, quer dizer, é uma afinação total ou de vez em quando tem umas notas fora de tom aí? O atrito faz parte do crescimento, né? O atrito é necessário para a gente se polir, né? Infelizmente, nós ainda não somos seres humanos tão evoluídos que não temos atritos. Faz parte, como qualquer família, né? Essa questão assim de você ser o pai e a mãe e cobrar às vezes uma coisa musical, às vezes dá assim, ó, eu não estou te cobrando como um pai ou como uma mãe, eu estou te cobrando como um colega ou um gestor dessa questão musical. Então isso a gente sempre procura conversar bastante, pelo fato de eu e a Pri sermos o pai e a mãe, isso acaba equilibrando, um ajuda o outro, né? Um segura lá, o outro puxa daqui. Os nossos filhos são muito maduros, né? Já viajaram bastante, 3 vezes aí para a Europa, para vários países, sempre com ou eles pequenos ou mais um menorzinho, com um carrinho no colo. Então, isso nos dá uma maturidade grande. E também, Peron, praticamente todas essas viagens, entrevistas agora como a sua, às vezes com a família toda, chegando de viagem, então você tem que administrar, não chora, ou não fala, ou agora isso, agora aquilo. Eu acho que a gente leva sempre muita sorte, assim, né? Porque eles entendem muito bem. A gente procura, assim, fazer muitas reuniões, conversar muito, né? Ensaiar. Durante a pandemia, assim, foi um período que a gente cresceu muito como família e como família musical, porque eu sempre tive a banda, como você sabe, né? Outros músicos que tocavam com a gente, mas a pandemia foi um momento decisivo para a gente ser a família Dal Ponte, né? A família musical Dal Ponte. Foram 2 anos de incubatório, né? Que a gente pôde ensaiar, fazer lives e se desenvolver como músicos juntos. E eles entenderem, né? Porque a live também é um compromisso. Você está ali ao vivo, qualquer errinho vai aparecer. Então, foi um desafio grande. A gente tenta também, acima de tudo, se divertir. Claro que tem os perrengues de vez em quando, como qualquer família, mas faz parte, a gente hoje já é muito consciente que isso faz parte do nosso crescimento. Eu volto a repetir que eu, como um pai, ou como um ser humano, o meu grande desafio, o meu maior aprendizado é justamente esse, né? Você conviver assim com a linha a evolução, né? A linha de andamento de cada um, a faixa etária, a gente acaba aprendendo bastante com isso. Pois é, você tocou aí no assunto que eu gostaria que você explanasse melhor. Você começou com a música italiana, mas vocês, eu percebi isso em diversas apresentações, vocês são completamente ecléticos. Vocês tocam música alemã, vocês tocam música folclóricas, inclusive, vocês tocam músicas atuais, tocam músicas do folclore brasileiro, tocam música estrada caipirosa, caipira lá, raiz, nossa, tocam, quer dizer, músicas atuais italianas, etc. Tal. Como é que vocês conseguiram essa amplitude, chegar em função da requisição do público? Isso. Como é que foi isso? Olha, eu acho que isso é uma característica que eu posso puxar mais para mim, né? Como eu comecei muito criança, com 9 anos já nos palcos, eu vim lá do meio oeste, do interior, né? Minha formação foi festas de igreja, festas de comunidade. Claro, na época a música sertaneja muito forte, aí meados dos anos 80, né? Aquele sertanejo que hoje se ouve menos, né? Foi a minha base. Daí, claro, a música gaúcha, a música italiana um pouco, por incrível que pareça, a música italiana eu redescobri dentro de mim, como eu falei, mais aqui em Rodeio, em Blumenau, do que lá no meu berço, mas descobri que eu tinha isso muito forte dentro de mim. Mas essa questão da ecleticidade, né, de vários repertórios, foi no decorrer dos anos. Eu toquei muito em bares na noite, muito. Então, eu sempre gostei de satisfazer o pedido do cliente, ver as pessoas olhando para a gente tocar, prestando atenção. Eu nunca gostei de ficar tocando, a pessoa está só conversando, ela tem que olhar para a gente tocando. Então,
eu fui descobrindo que tocar as músicas que ela gosta, do repertório dela, era essencial para atrair a atenção da pessoa e depois colocar um pouco da minha identidade, ou o maior possível, né? Então, eu fui trazendo isso para a família, e a nossa sobrevivência musical não nos permitiu ainda viver só da música italiana, por exemplo, né? Ou de um estilo só, ou somente das músicas próprias, que a gente também tem, composições. Então, a gente viu na própria necessidade, né, na sobrevivência, que teríamos mais mercado tocando para vários públicos, com um repertório mais aberto, sempre com a identidade italiana. Isso sempre foi a nossa bandeira, né? Mas vários repertórios sempre compuseram a nossa essência. E as crianças acabam absorvendo isso, e eu acho que isso enriquece eles, né? Porque você pode trazer para dentro da música italiana informações musicais e outros repertórios e vice-versa. Isso acaba, como um bom brasileiro, miscigenando as culturas e enriquecendo o teu repertório e formação musical também. Deco, você chegou um momento de, me parece antes da pandemia, ter realizado ali, ter idealizado um projeto que acabou abortando no meio do caminho. Segundo me consta, você teria, inclusive, já vendido todas as suas propriedades no Brasil e estava com um projeto de levar a família a viver fora. Como é que foi isso? Como é que você... e de repente você voltou, não sei se foi pandemia, o que foi que aconteceu, né? Porque depois eu quero que você conte essa história de composições tuas na Itália, que eu vi você cantando uma música em homenagem à Você chegou a viver um período na Itália, não é? Sim. Então, Peron, é importante essa pergunta porque na nossa estrada, eu acabei em 2002 tendo um convite para cantar um casamento na Alemanha. Na época ainda nem conhecia a minha esposa, né, a Priscila, mãe dos meus filhos, e eu fui para a Alemanha nesse período e acabei ficando quase 8 meses lá. Toquei esse casamento, muitos outros, e fiquei por lá, e lá também aprendi, adquiri uma bagagem muito grande e gostei muito da Europa. Estive na Itália, até ironicamente estive na região do meu antepassado e não sabia que ele era de lá. Na época eu ainda não estava buscando isso, e tive ali toda a região dele, e só depois eu fui descobrir. Mas gostei demais, gostei muito, principalmente da região sul da Alemanha, que foi a circunstância me levou até lá através de amigos, e sempre tive um respaldo, um apoio muito grande. E essas portas ficaram todas abertas lá. Tanto é que em 2014 nós retornamos para lá com a família, eu e minha esposa, o Abel e a Isabela. A Isabela acho que tinha 3, 4 anos, o Abel tinha 5 ou 6 anos. E foi um sucesso, assim, porque eu fiz muitos amigos lá e voltei então com a minha esposa e meus filhos, e todos cantando, né? Cantando, tocando alguma coisa, e o pessoal se apaixonou pela família. Então a gente foi vendo a dia, apresentação a apresentação, da importância que tinha essa questão da família no palco, do valor que as pessoas dão, do que a gente traz além da música, né? De valores, princípios que eu sei que esteve sempre atrelado a mim, né? Eu sempre quis que a música trouxesse coisas boas para as pessoas, né? Minha música. Então a família sempre foi o carro-chefe disso. Então, a partir disso, a gente acabou voltando depois em 2020 para a Alemanha e a Itália também, e vários outros países ali da Europa, sempre saindo daqui com uma agenda musical, né? Ou seja, a viagem sempre se pagou, ida e volta, vendemos nossos CDs, materiais, profissional e também a passeio. Então, em 2020, a gente já tinha decidido que buscaríamos organizar essa nossa estada na Europa para valer, para ficar, né? E também através da documentação. Então, em 2020, a gente deu esse pontapé lá, fazendo a procura dos documentos. A família do meu antepassado, eu sou o primeiro que conseguiu essa documentação, que foi atrás, que foi buscar. Então, foi bastante difícil buscar, porque os documentos do Brasil não revelavam de onde ele era. Então, a gente teve que erguer tudo isso. Enfim, quando a gente saiu em 2020 da Alemanha, de volta para o Brasil, com o intuito de voltar já no próximo ano com documentação para ficar. Mas a gente já saiu com a pandemia da Alemanha. Nós chegamos em março de 2020 no Brasil, já
tinha pandemia na Europa, os aeroportos já estavam vazios, no avião só estava a gente sem máscara, morrendo de medo, né? E quando a gente chegou no Brasil, ninguém nos barrou no aeroporto. Eu e a minha esposa nos falamos, o Brasil vai parar em breve. Tanto é que a gente tocou o aniversário de rodeio naquela semana e na semana seguinte bloqueou todo o Brasil, parou, se eu não me engano foi 15 de março, e a apresentação em rodeio foi dia 12. Foi até engraçado que muitas pessoas tinham medo de chegar perto da gente ali em rodeio, porque a gente tinha voltado da Europa com a pandemia, então estava todo mundo meio assustado, a gente sentia tudo isso, mas graças a Deus não estávamos infectados e não infectamos ninguém. Então, a família ficou com esse projeto que foi, primeiramente, podado pela pandemia. Então, nós começamos a ficar no estúdio, gravando, fazendo lives, buscando patrocínios com empresas, e a gente viu ainda mais que poderia chegar na Europa e sobreviver sem estar tocando ao vivo, sempre como aqui, por ter outras formas e até trabalhar com outras coisas. Então, a gente continua sempre com esse projeto, porém a pandemia cada vez aumentando mais, como todo mundo sabe, até chegar em 2022, eu acabei indo sozinho para a Alemanha, para a Itália, né? O intuito de ir para a Itália, mas tive que fazer quarentena na Alemanha e fiquei lá quase 4 meses na Alemanha e na Itália. Nosso projeto justamente era eu ficar lá e esperar a família após eu já ter feito documentação, que foi o que eu fui fazer. Mas a gente achou mais prudente eu ir sozinho, primeiro abrir os caminhos e fixar a documentação e tudo mais, para depois trazer a família. Porém, nesse meio tempo, todo mundo sabe que também foi surgindo a guerra Rússia-Ucrânia, né? E isso foi um fator mais decisivo para o meu retorno para o Brasil, foi a guerra lá. Enquanto eu estive na Itália, a gente sentia lá muito esse peso da guerra, a pandemia um pouco menos, né? Apesar da Europa estar indo um pouco mais amarrada à pandemia do que aqui. Então, eu não achei prudente ir com a família para lá nesse momento, com possibilidade de acabar a energia, gás, frio, comida, porque a gente sabe, apesar de ter muitos amigos na Europa, na Alemanha e na Itália, a gente terá um longo caminho a trilhar lá até se estabelecer como aqui, ser tão conhecido como aqui, ter uma agenda. E além disso tudo, Perón, em fevereiro, o meu WhatsApp lá na Itália começou a me chamar cada vez mais para o Brasil. Tem evento aqui, tem evento aqui. Ou seja, a agenda musical se abriu no Brasil por causa da pandemia. E na Europa, por causa da pandemia e da guerra, se fechou. Eu tinha coisas para tocar em abril ou maio lá que foram canceladas em virtude da guerra, aquele clima todo. Então, acende aquela luz, você como um pai de família, né, com 3, 4 filhos, na verdade, olha, vou voltar para casa, espero mais um pouco até tudo se normalizar. E foi o que eu fiz e deu, graças a Deus, muito certo. A gente começou a trabalhar muito e aí sim veio à tona e ao vivo, no palco, presente, esse projeto da família Dal Ponte. Até foi engraçado, porque daí todo mundo viu a criançada que era pequenininha, que cresceu muito, né? Hoje eles são quase maiores do que a gente na altura, né? Então, estivemos em quase todas as festas italianas aqui do Brasil, onde estava a Deco Dal Ponte e banda, essa vez foi a família Dal Ponte e foi gol, né? Porque todo mundo gostou, todo mundo achou bonito, a gente ensaiou, se preparou para isso e, claro, a gente sabe que sempre vamos aprender a crescer, mas a gente achou isso muito positivo. A gente ama o Brasil, nós somos brasileiros sempre, né, de alma, mas a gente sempre tem aquele sonho de conhecer outras culturas, né, que eu acho que o artista, o músico ainda tem muito mais, né, essa vontade. E a gente tinha, assim, feito algumas negociações aqui com nossa casa, imóveis e tudo mais, com também amigos nossos, mas todos disseram, vamos segurar isso, espera, o mundo está assim, então foram prudentes, nos ajudaram também a esperar, né? E estamos aqui no Brasil hoje, sempre com essas portas abertas lá fora, mas por enquanto estamos aqui no nosso amado Brasil. Você não tem, então, problema de agenda. Você tem agenda, principalmente agora com a abertura pós-pandemia, você tem uma agenda bastante, vamos dizer, lotada, bastante tensa, bastante densa, né? Mas eu queria te perguntar,
nessa tua trajetória toda, o que de mais importante você encontrou no caminho? Quer dizer, quais as tuas maiores satisfações nessa área? Quer dizer, tem alguma coisa que te marcou, a família, etc e tal? Que tipo de espetáculo, de apresentação? Olha, a música por si só, ela tá mais nessa área, assim, né? Nós somos muito emocionais, né? O músico, o artista, a gente compõe, escreve, então acho que a gente, de toda forma, tá mais nessa atmosfera, né? Tá mais sensível a tudo isso, assim. O que a música mais nos traz, assim? Essa satisfação de tocar a alma das pessoas, de sentir a alma, né? O nosso maior retorno, né? O que a gente mais tem em troca é esse retorno das pessoas. E agora com esse projeto de família, eu acho que é onde eu mais me encontro musicalmente, justamente por me sentir mais perto ainda de Deus, pelos filhos, pela família, pela esposa, por um lar e por poder mostrar de certa forma para as pessoas, para a humanidade, que a família é a base de tudo, é o mais importante, que a gente vai, no fim das contas, conquistar tudo que a gente quiser e puder, e a gente vai conseguir fazer isso, mas quando a gente estiver no leito de morte, você vai querer as pessoas que você ama do teu lado, vai querer segurar na mão delas, ou lembrar de bons momentos dela com elas, né? Eu estive 4 meses lá sozinho na Itália e na Alemanha, e assim, é muito ruim, é muito sofrido, dói demais você ficar longe da família, por mais que você esteja focado nos ideais, num propósito, num porquê, mas faz uma falta muito grande, né? Os seus filhos, a família, a sua pátria, né? O seu idioma, por mais que você fale idioma local, você sente essa necessidade, né? E nós ainda temos, né, uma liberdade maior aqui no Brasil, né? De se expressar, de se expor, de colocar esses valores. Então, a música, que ela sempre me proporcionou, foi um aprendizado, porque a música sempre foi a minha guia, a minha mãe, né? Porque através dela eu fiz amizades, fiz novos horizontes, novos caminhos. Então, a música, para mim, também é uma parte dos valores e princípios, né? Com Deus, com família, com pátria, com amigos, principalmente com a família, por estar conduzindo a minha família através da música. Eu sempre falo para eles que eles podem escolher a profissão que eles quiserem, não tem problema nenhum. Mas se eles nasceram com esse talento, com esse dom, e a gente tem essa possibilidade de conduzi-los através da música, com esse pouco caminho que a gente já trilhou e portas que a gente abriu, que eles aproveitem isso à vontade até para outras profissões, né? Porque quem canta, toca um instrumento, ele sempre vai abrir portas mais fácil. Então, entrando nessa tua pergunta, a música sempre ajuda a abrir portas, né? Principalmente para relacionamentos, para ter pessoas do lado, conhecer pessoas e, com isso, aprender muito, né? Eu sempre fui uma pessoa curiosa, meus filhos também, e o aprendizado eu acho que é o que mais a gente tem que buscar, né? Porque o aprendizado é a luz da nossa vida. Nessa saudade, que é um termo só nosso aqui, que você sentiu na Itália, da pátria e da família, você chegou a compor uma música que eu vi você não lembro mais da letra. Você poderia uma ideia do que é essa composição? Claro, com certeza. Essa música eu compus em finalzinho de janeiro de 2022, agora que eu estive lá na Itália. Foi no sul da Itália, né, as margens ali do Mar Jônico, em Reggio Calabria, mais precisamente, é onde eu fiz a minha residência para todo esse processo da documentação italiana. E quando eu estava sozinho, né, com o coração cheio de saudade, eu saí caminhando na praia, olhando lá o pôr do sol e o nascer do sol, são muito bonitos lá. E mais conecto ainda quando você está, entre aspas, sofrendo, acho que você se conecta mais ainda com a divindade, né, com Deus. E veio essa letra que fala de gratidão. Cammino verso il sole che viene fuori dal mare e tutti i miei pensieri e il mio cuore vogliono ringraziare per questa vita bella, per tanto da imparare
sotto sempre la luce del sole io voglio camminare. Grazie mille, grazie per tutto che fai, la voce, la pace, l'amore che dai, per tutta natura perfetta così, e per questo regalo di essere qui. Grazie mille, grazie per tutta perfetta così, e per questo regalo di essere qui. Grazie mille, grazie. Ô Deco, como é que você administra a tua agenda? Essa é uma época de agenda que a gente acabou de sair de um período sazonal de festa italiana no Brasil, que geralmente vai até setembro, outubro, né? Tem a festa da polenta lá no Espírito Santo, que marca aí, digamos, o encerramento do calendário italiano de um ano, que geralmente vai de maio até outubro, aí as grandes festas italianas, ou a maioria, né? Então, a gente tocou bastante, apesar da pandemia. A gente voltou com tudo, apesar de ter ficado fora do país. A gente viu assim, que a gente tem uma força de agenda muito grande ainda. E agora nós entramos nesse período de encerramentos de empresa, alguns casamentos, algumas formaturas, mas bastante encerramentos de empresa. Porém, com esse projeto da família Dal Ponte, um projeto em família, a gente começou a tocar muitos eventos também para famílias. Encontro da família, festa da família tal, principalmente as ligadas à cultura italiana, né? Como esses dias tocamos da família Crespi, e temos vários outros convites aí de família. E agora, para o Natal, final do ano, a família Dal Ponte está muito requisitada para tocar eventos desse sentido, que tenham espírito de Natal, enfim, tudo mais. Esperamos que assim continue, que o nosso país rume aí para ficar bem, para ficar positivo, né? Para ficar direito, para que a gente possa continuar esse trabalho, nós e todos os outros colegas e todas as profissões. Então, hoje a nossa agenda
ela está muito bem, a gente sempre é muito bem requisitado, a gente mesmo administra, tem algumas pessoas no Brasil que também nos indicam ou vendem o nosso trabalho, mas a gente sempre também toma muito cuidado assim, para que seja o nosso perfil, para que a gente chegue no local e tenha a ver conosco e com o público, né? Para que realmente a gente faça um caminho embasado, né? A gente não quer estourar aí sucesso, mas que não tenha conteúdo ou embasamento algum. Isso não nos interessa. Você, como é que alguém encontra vocês? Alguém que queira, como é que é, vocês têm transporte? Vamos admitir, alguém de São Paulo, alguém do Rio Grande, Sim. porque eu sei que os pedidos são espalhados por aí Sim, tudo. claro. Como é que vocês funcionam e como é que alguém que tenha interesse de chegar em vocês? Olha, pode ser através do Peron aí da revista Insieme, pode nos achar, ou também no site familiadalponte.com, nosso site, ou no Instagram, no YouTube, no Facebook, é @família Dal Ponte. Também Deco Dal Ponte, mas a gente está direcionando para a família Dal Ponte cada vez mais forte. Temos todas as informações. Na nossa região, a gente tem transporte próprio. Quando é muito longe, dependendo da logística, a gente vai de avião, acaba sendo até mais barato para o contratante, né? Mas muitas vezes a gente loca uma van ou um ônibus. Então, isso tudo depende da data, da negociação, se o local tem equipamento, se a gente leva equipamento. Então, isso hoje mudou muito, né? Eu que toco desde criança. Antigamente era necessário você ter o teu transporte, o teu equipamento. Hoje você pode locar na região do evento, o próprio evento já tem o transporte a combinar, enfim. Então tem várias formas, né? O importante é que a família Dal Ponte vai estar lá no seu evento, vai fazer uma festa bonita, vai levar repertório de qualidade, de valores, de família, de várias etnias, não só italiana, como o evento quiser. A gente pode fazer um repertório 100% italiano ou um repertório mesclado, né? Com diversos tipos de música junto. E aí é critério de combinar. Deco, fica a palavra livre aí, eu não sei se alguma coisa você gostaria de dizer, que eu não abordei, não perguntei. Fique à vontade. Eu quero te agradecer, Peron. Conheço o Peron aí há pelo menos uns 30 anos, né, Peron? 25 anos, tranquilamente, né? Não revelando a nossa idade, né, Peron? Conheci o Peron já no Giro em Itália. Quando eu entrei, o Peron sempre cobriu os eventos. Eu lembro que quando eu ingressei nesse mundo, a presença do Peron no evento era, poxa, o evento é de nível, é top, né, com a presença do Peron. Então, fico muito feliz com o teu convite, Peron, e sempre grato ao carinho que você sempre teve por mim, pela minha família. Sempre me apoiou, sempre chegou e falou, posso te dar uma sugestão, uma crítica construtiva, e a gente sempre gostou muito, porque é assim que a gente se constrói, né, nessa caminhada. Então, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, Peron, você que também se reinventa através dos anos, né, como a gente, com tanta mudança de tecnologia, de impressa para digital. Então, você é uma referência, principalmente por cobrir a cultura italiana, fomentar e manter o pessoal unido e informado. A gente fica muito feliz com o teu carinho, desejamos a você, a família, a Insieme, muito sucesso, vida longa, contem sempre com a família Dal Ponte. E você que é um consumidor do conteúdo da Insieme, também agradecemos o seu carinho, por pesquisar o nosso trabalho, por nos chamar. A gente também compõe jingles, música para campanhas publicitárias, para empresas, para família. Já fizemos músicas, a família tal quer fazer uma música para homenagear o avô. A gente faz isso, a gente tem bastante facilidade em compor e ficaremos felizes aí em estar no seu evento, na sua festa italiana, na sua família, com a família Dal Ponte. Grazie mille a tutti voi, un bacio della famiglia Dal Ponte.